realmente, a vida te trata como tu se trata. Exato. Eu acho que essa frase resume tudo. Porque se tu te trata mal, e nós somos, né? A gente se cobra, a gente se pune, e Exato. a vida vai fazendo isso também. E daí a gente vai tendo relacionamentos que a gente se trai e atrai relacionamentos que há traição. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host do Chave Mestra Podcast. Este podcast aqui que eu já disse inúmeras vezes e eu afirmo sempre que eu amo fazer porque para mim é uma oportunidade de aprendizagem. Eu aprendo muito com cada escritor e isso aqui não é conversa, não. Porque por muitos anos eu entrevistei tantas pessoas nos bastidores, diante das câmeras, e a gente sempre vê que cada um, mesmo que o tema se repita, que ele seja o mesmo, cada um tem o seu tom, cada um tem a sua história, a sua identidade. E vocês sabem que eu gosto muito de falar de comunicação com autenticidade, né? Então, quando eu trago eles aqui, a gente fala nos bastidores, sintam-se em casa à vontade, porque é isso mesmo. É a gente falar sobre isso, sobre as nossas conversas aí, o nosso emocional, que é o tema do nosso livro, as nossas emoções. É um bate-papo mesmo, tranquilo, leve e descontraído. E hoje eu já deixei aqui para ela avisado. Falei, ó, vamos conversar, traga tudo, não me esconda nada e o que você tem de melhor. E, gente, eu estou aqui não só com uma escritora, mas ela também é mentora. E ela é mentora, terapeuta e mentora no público geral, não é só para homens, para mulheres, mas no público geral de todo um trabalho que está dentro desse livro e que ela também vai trazer aqui hoje no podcast. O nosso livro de hoje, eu não falei oi, né, José? Tudo bom com você? Tudo bom, José, que fica aqui nos bastidores com a gente, fazendo tudo acontecer também aqui comigo. E o livro é esse aqui, ó, Inteligência Emocional. 30 vozes, um propósito. E para a gente entender sobre propósito, sobre inteligência, a gente tem que estar no nível de consciência, autodescoberta, autoconhecimento. Muito tema que eu só jogo aqui e depois eu jogo para eles. E comigo hoje está a Priscila Possebon. Tudo bom, Priscila? Como é que você está? Tudo bem, Débora, muito Que obrigada. ótimo. Eu que agradeço de vocês virem aqui e trazerem tanto conteúdo, né? Ai, coisa boa. Ótimo. E seu capítulo fala sobre prática para inteligência emocional diária. Como que é isso primeiro? Porque ter inteligência emocional já não é tão fácil assim, né? Eu tô falando aqui por mim, pra gente gerenciar tudo. Como que é isso diariamente? Pra gente se tornar pessoas melhores? Fala um pouquinho, por que desse capítulo, esse nome aí? Ótimo. Um dos fatores desse nome é justamente de trazer, de uma forma simplificada, né, a inteligência emocional. Porque eu acredito que hoje a gente vai para um lugar que tudo é muito complexo, né. Ótimo. Mas para a gente conseguir chegar no grande, a gente precisa olhar para o pequeno. E o pequeno, ele é realizado um pouquinho todos os dias, né. Então, quando a gente olha para alguém que já tem um pouquinho mais de inteligência emocional, porque a gente não pode já, a pessoa virou Buda, né, ela sabe É, tudo, é Jesus Cristo, não se ofende com nada, não, nós somos seres humanos normais ali, cheio de defeitos, mas, conforme a gente vai evoluindo nessa camada, eu acho que são camadas, né, evolutivas da ótimo. inteligência emocional, é através dessas práticas diárias que é possível. Não consegue, é mesmo até no livro eu cito, né, um músculo numa academia. Não adianta tu ir lá num dia e querer ficar super forte, a musculatura ela é construída dia após dia. Então eu trago a inteligência emocional no livro exatamente com esse olhar, de uma construção diária. Ótimo. Que é o pouco para você também não se cobrar tanto, né? Que às vezes, como você fez essa comparação da academia, você nem pode pegar todo aquele peso e também você vai acabar se machucando, né? Tá certo que eu falo que a gente tem que entender as dores, né? Quando a gente vai fazer uma autodescoberta, é a camadinha por camadinha de muitas Uhum. curas que você tem que, né? Interiores, mas é dia a dia, né? Exatamente, tanto que quando tu vai, olhar para algum trauma que tu tem, né, é a mesma coisa que tu pegar um peso muito grande na academia. Às vezes tu não tem o psicológico para olhar para Ótimo. aquele trauma sozinha, por exemplo, ainda tu não tá pronta para lidar com esse trauma, então tem algumas pessoas que ajudam, né, como nós terapeutas e mentores, mas e aos pouquinhos,
né? Um pouquinho de Ótimo, cada vez, acessando essas informações. E daí tu vai ótimo, liberando também, né? ótimo. E quando você trouxe, primeiro vamos lá atrás. Antes de você escrever, você tinha o desejo da escrita, de escrever um livro? Como que era para você quando recebeu o convite da editora? Na verdade, o convite da editora foi uma surpresa enorme, né. Eu sempre tive o sonho de escrever um livro, mas era, sabe aquele sonho, assim, tipo: "Ah, acho que nunca vai acontecer", porque era muito distante, né, tu vê um escritor famoso, assim, tu fica pensando: "Ai, a pessoa é muito famosa, né, é uma coisa muito distante, a pessoa tem que ser muito boa para escrever um livro", eram meus pensamentos na época, né. E eu lembro que em 2017, mais ou menos, a gente ia num café, eu e uma amiga, e a gente conversava muito sobre isso. E eu falei pra ela: "Ela vai lembrar", porque sempre que eu cito essa história, ela me manda, né, eu lembro. Que eu disse pra ela: "Deve ser muito legal, né, tu estar numa cafeteria escrevendo um livro, observando as pessoas", eu gosto muito de observar as pessoas. De estar num ambiente que tem muita gente, ficar só observando as atitudes, os Já comportamentos, estou me sentindo observada. e Mas isso é tentar muito bom. entender o que passa na cabeça dessa pessoa, né, quais são as emoções que tem ali, os traumas, então Legal. eu gosto de fazer esse movimento. Daí eu falei isso pra ela: "Deve ser muito legal tu ficar na cafeteria ali com o notebook escrevendo um livro e observando os comportamentos". E joguei para o universo, né, foi mais Uhum, ou menos isso. E e no passado, há uns 2 anos atrás, uhum. surgiu a oportunidade de escrever um livro com uma mentora minha, de uma técnica que eu trabalho, mas ele acabou não indo pra frente. Daí quando a editora entrou em contato, eu fiquei tipo: "Que coisa, né, eu acho que chegou a hora, Né? Acho que tem alguma coisa tem aí que alguma coisa ali". E daí eu conversei com uma amiga só, eu disse: "Será, amiga?". Ela disse: "Mas por que não?". Eu disse: "Ai, por que não?". Porque não sim. tinha nada que impedisse, né. A não ser aquilo A que não você às vezes enfrenta com as pessoas que você também atende, né, como terapeuta e tudo, que também sentem isso com outras questões, isso, né. que é Às mais vezes ou alguma menos crença, algo seu que não, mas por que não, né? exatamente. Mas você teve essa atitude de tomar essa consciência ou fazer esse questionamento, né, para si. É meio que isso que acontece com as pessoas que vão até você, as pessoas que você atende, de ter questões que na verdade são só delas, que as pessoas acreditam mais nelas do que elas mesmas. Sim, eu acredito que aí entra a inteligência emocional, porque a pessoa olha de fora e ela acredita muito. A gente também, como terapeuta, olha o paciente e acredita muito nele. E eles tropeçam, nós tropeçamos, no geral, Sim. e nas pequenas pedrinhas, né, no caminho. Então é mais ou menos essa crença, assim, de, se eu, escritora, como assim, Sim, né? E daí, mas por que não? Não está conectado com o meu propósito? Aí tu começa, aí entra a inteligência emocional, porque quando tu barra no trauma, tu só barra no trauma. E ali tu não vai à ótimo. frente, né? E quando tu começa a questionar, inclusive, é uma das coisas que eu trago, a escrita no livro, porque Uhum. a escrita, ela traz muita clareza para nós, né? Tu vai te questionando e vai se perguntando, tá, mas da onde é que vem isso? O porquê não, né? Porque sim. Então tu vai entrando nesse lugar de eu também posso, eu também mereço, né? E Sim, é o que acontece com a inteligência emocional. A emoção ela aflora, aí tu vai ver se ela é uma emoção que te diminui, que te dá uma raiva, que te deixa triste, uma angústia. claro. O que que é essa emoção e por que que ela tá aflorando? E aí tu conversa com ela, né? É um podcast com a emoção ali, tu conversa com ela Exatamente. e vai tentando entender, mas de onde é que veio? Quem é que te falou isso? Exato. Quem te falou isso? Que momento foi? Uhum. Vai lá atrás, né, esmiuçar, ver, reconhecer. E eu tenho uma pergunta para você, gente, eu tenho uma cola aqui gigante, porque senão eu esqueço. É muita coisa que esses escritores trazem pra gente e não dá para deixar eles irem embora sem tudo. No caso do capítulo, por exemplo, você fala muito dessa questão prática, diária, mas você tem algo para indicar, assim, mais prático, se fosse uma ferramenta, por exemplo? Quais delas a gente poderia começar, iniciar aí para você fala muito da escrita, Uhum. mas vamos jogar outra, que agora já vou conseguir 2. Qual outro passo que é importante para a gente ter essa prática diária? Acredito que a base de tudo, de qualquer coisa, na verdade, é a conexão com Deus. Eu até ia trazer atividade física, eu fiquei pensando hoje de manhã, eu disse: "O que que eu vou levar como informação extra, né?". Mas
Mas na hora, assim, já veio a mensagem, não, é a conexão com Deus. Porque sem ela, tu não consegue fazer nada. Uhum. É algo que nos sustenta, né? Quando tu tá triste, ajoelha, reza e pede uma orientação, né? Até o próprio movimento de tu ir pra fora, né? Tu Olha ir pro só. mundo, tu ir praticar uma atividade física, tu querer se alimentar melhor, que são coisinhas que eu vou trazendo pontuais ali no livro, tem essa base, né? Porque senão, por que que nós fizemos todas as coisas? Uhum. É algo que também, através de observações, assim, de comportamentos das pessoas, eu me perguntava, né? O que que faz o gari, daqui a pouco, ou um outro profissional, alguém que faz cafezinho, levantar da cama todos os dias e fazer o servir, o trabalho sorrindo? É só por dinheiro? Não É. acredito que seja, né? Tu ter aquela pessoa que tá servindo o cafezinho ali, ou que tá juntando lixo realmente, como gari, né? Que é um trabalho que exige mais, não menosprezando de forma alguma, pelo contrário, mas sorrindo e sendo simpático e, né, e conversando com as pessoas ao redor. É. Então, o que que move essas pessoas? Ótimo. Eu acredito que seja a conexão com Deus, porque para mim hoje é o que me move. É o que faz eu levantar da cama, é o que faz eu realmente dar continuidade ao meu trabalho, porque é bem desafiador, É. né? É um lugar onde as pessoas vêm só com problemas. Exato. E elas confiam em você para Uhum. se abrirem, né? Quando a gente fala, né, que é o ambiente ali que o terapeuta tem. Eu não me lembro agora a palavra que vocês falam quando a gente vai até lá, né? Que é para você se sentir à vontade, confortável para se abrir. E depois eu lembro a palavra. Que vocês deixam a gente ali para que a gente se sinta à vontade de ser vulnerável. Essa é, quer dizer, é Exatamente. acolhedor, né? O local. Mas para nós, mas para vocês, são todos os dias e de hora em hora, talvez ali, recebendo pessoas que estão com desafios, né? E aí você vai carregando o peso daquela outra pessoa, né? Então tem que também se cuidar também, né? Sim, totalmente. Porque tu tem que te colocar em primeiro lugar, né? Senão tu não tem como conseguir ajudar outra pessoa se tu não tá bem. Principalmente Hum. quem trabalha com terapia. E ao mesmo tempo, hoje eu trabalho com algumas técnicas, né? Em consultório, e uma delas é a liberação de memórias a nível celular, na verdade. Olha só. Então a gente trata a saúde física já. Que ela é um reflexo do emocional, né? A gente acaba associando ali o emocional com o físico. Uhum. E a gente vê pequenos milagres em consultório acontecendo. Olha que lindo. Mas é ter consciência de que esses milagres não somos nós, meros mortais, que estamos fazendo, sabe? Então é se colocar ali como um Uhum. canal realmente para que essas curas Canal. possam acontecer, sabe? E são verídicas, assim, tu observa vários movimentos que seriam impossíveis a olhos clínicos, assim, de ciência, digamos assim, acontecer e acontecem, sabe? Então, E o que você falou de servir, e eu já faço uma próxima pergunta, mas o servir é o que você falou ali daquele gari, daquela pessoa que para muitos pode passar, né, desapercebido, mas ele faz sorrindo, ele está servindo também. Então, todo o nosso serviço de servir como se, como não, né? Eu acredito fazendo para alguém maior, para seja o universo, Deus, quem você acreditar. Eu acredito em Deus e é de você fazer para que não o outro veja, mas você acaba fazendo para o outro quando você faz para algo maior, né, para um ser maior, para Deus. E é sobre isso, né? É sobre você entender o teu propósito aqui nesse mundo, né? Vai muito além e por muitas vezes para você realizar esse propósito, que a gente já vai entrar aqui em todos os detalhes, mas para você realizar esse propósito, você primeiro precisa de se descobrir, para você achar todas as ferramentas que você tem ou estudar sobre elas e ter essas ferramentas para liberar aí na vida de outras pessoas, transformação, para servir melhor, para muita coisa boa na vida do outro, né? Porque de ruim já tem bastante, viu, gente, no mundo. Então eu acredito muito nisso. Depois você fala eh, também aqui sobre saúde mental, saúde emocional. Você percebe que muita gente também tem essa coisa de agora, como todo mundo tá na correria, ninguém tem tempo para cuidar da saúde emocional. Não, depois eu vejo. E aí, uhum. quando adoece, já está num estado crítico, vai procurar ajuda. Tem muito isso? Tem, com certeza. E nós somos ensinados a chegar nesse lugar, né?
Olha. Querendo ou não, existem, acho que é meio polêmico trazer esse assunto, mas Ai, 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 prepara o corte. nós, enfim, o capitalismo, tudo ele é movido por indústrias, né? E, querendo ou não, existem indústrias farmacêuticas, indústrias alimentícias, e eles precisam também faturar. Sim, Então, a gente vem sendo criado desde sempre a depender de algo, a não ter tempo para olhar para si, né? ótimo. E não só isso, né? A tecnologia está aí para nos trazer confortos também, mas Exato. para suprir esses confortos a gente precisa de dinheiro, e para ter dinheiro A gente precisa na trabalhar. nossa cabeça a gente precisa trabalhar mais e não de forma inteligente, né? Porque tem formas inteligentes de fazer dinheiro Uhum. hoje em dia, mais ainda. Mas nós somos criados nisso, né? Para te ter mais dinheiro, tem que trabalhar mais, para te ter mais conforto. E a gente chega num ponto que nós temos muito conforto, mas a gente não aprecia, não desfruta. Porque Exato. isso não foi ensinado a desfrutar realmente, a se cuidar, a praticar uma atividade física, a ter um momento de leitura, né? De escrita que seja, ou de conexão com Deus, a parar todos os dias para isso. Um Uhum. pouquinho. Né? Tem um livro, inclusive, que deu uma virada de chave para mim no passado, que era O Milagre da Manhã, que Ai, ele ótimo. falava isso de pequenas coisinhas, né? Em uma hora tu faz 10 minutinhos cada coisa. É mais ou menos o que eu trago ali, essa visão. De tu fazer um pouquinho de cada coisa. Tu não precisa ficar 3 horas numa academia, E ele explica até né? porquê do milagre da manhã, né? Porque é justo de Exatamente. manhã, né? É, porque aí tu já começa o teu dia fazendo essas pequenas práticas e tu já vai, que tu trouxe o assunto do propósito, né? Tu já vai pro teu dia com um propósito. Uhum. E tu entende, às vezes, que sim, eu quero ter um conforto na minha casa, mas eu preciso tanto trabalhar quanto ter tempo para desfrutar, Sim. né? E normalmente acontece isso, a pessoa ela fica ali alguns anos da vida trabalhando para conquistar seus bens e não cuidando de si, e depois ela não tem o tempo para desfrutar desses bens, Exato. né? E se obriga a buscar formas de cuidar da saúde depois que já não tem mais a saúde, né? É aquela coisa assim de se tu não tem tempo pra cuidar da sua saúde, vai ter que encontrar tempo pra cuidar da doença. Exato. E a Já gente preparou sempre outro corte, né? Porque é bem isso. É e a quando gente você tá. sempre tem tempo pra cuidar da doença, né? Eu acho tempo, dinheiro, eu acho incrível assim que vem algumas pessoas no consultório em estado de desespero assim, de eu já fiz de tudo e não consigo, né? Mas antes, quando era mais sutil, né, quando ainda era emocional, porque eu acredito, baseado nos estudos que eu já fiz, que Uhum. a gente vem com essas dores emocionais antes de se manifestar no físico, né. Hum. Então nós conseguimos fazer essas liberações antes de se Ah, manifestar legal. totalmente no físico. As pessoas sentem, mas, tá tudo bem, não apareceu no exame, eu não tenho ainda. Uhum. Principalmente essas questões emocionais, né? E não tenho dinheiro, não tenho tempo. E daí depois, quando se manifesta no físico, que daí o corpo realmente para, aí tu te obriga a ter Exato. dinheiro, tu faz empréstimo, Tempo. o tempo ele se faz, né? Porque aí se o corpo para, É, também. tu vai ter que começar a repensar o que que é realmente uma prioridade pra mim. E tem pessoas, e ainda vou mais fundo, Priscila, no sentido de não que eu vou mais fundo, que eu sei mais do que o escritor, não. Mas é que eu tô aqui junto, gente. Mas é que eu vou mais fundo no sentido que eu já vi muito da pessoa não parar e a empresa para ela. Porque daí ela não é mais útil para a sociedade, para a empresa, para o marido, para a esposa. Uhum. Porque ela deixa tanto ela da questão ali de lado que todo mundo começa a perceber. Não, peraí, eu não quero mais para minha empresa, não é mais útil. Ah, não é mais útil para mim, como eu não vou querer estar do lado de uma mulher assim, de um homem assim. E as pessoas são assim, não que estamos certos, tá? Não tô falando aqui que tá certo, só tô falando no sentido que se a gente não se cuidar, uma hora você é mais um número, é mais uma pessoa, então, se não parar, foi o que você falou, vai cuidar da doença e vai muitas vezes cuidar sozinho. Porque nem todo mundo está disposto a estar do seu lado. Infelizmente, a gente não tá, a gente tá aqui para não romantizar mesmo. É saber que a gente está numa sociedade em que a gente tem muitos, sim, famílias em que estão ali apoiando, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem esse apoio, né? Não tem essa rede. Tu tá querendo que eu seja cancelada, né? Ai, meu Deus. Não, não Ela seja tá indo, cancelada. ela tá indo fundo, fundo, Deixa para fundo. mim. Deixa para mim, vamos voltar no livro. Mas sim, realmente, a vida te trata como tu se trata.
Exato. Eu acho que essa frase resume tudo. Porque se tu te trata mal, e nós somos, né? A gente se cobra, a gente se pune, e Exato. a vida vai fazendo isso também. E daí a gente vai tendo relacionamentos que a gente se trai e atrai relacionamentos que há traição. Ótimo. A gente se abandona e atrai relacionamentos, e relacionamentos que eu digo não só amorosos, né? De Sim, amizade, de família. A gente se abandona, atrai relacionamento que ótimo. nos abandonam. Então, são feridas que todos temos, mas que a gente vai observando elas através desse relacionamento em sociedade. E é bem natural a pessoa que dá conta de tudo, entre aspas, no Uhum. final acaba ela tendo que dar conta dela mesma, porque é uma fuga, né? Ótimo. É uma fuga. Tu acaba cuidando de tudo, porque daí tu não tem tempo pra olhar pra ti. Nossa. Ai, 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 quanto ensinamento aqui. Segura aí que tem mais. Eu falo, essa água não é à toa, bebam muita água que é porque vocês vão falar muito aqui. E eu tenho uma pergunta que eu tinha aqui pra você, que eu tenho aqui pra você, que é sobre essa questão da inteligência emocional, que é o tema do livro. Você acredita que isso influencia na forma como a gente toma decisões? Então, eu tenho que ter inteligência emocional a ponto de eu saber o que eu estou ali escolhendo, decidindo. Tem que ter isso, esse gerenciamento dessas emoções? Totalmente. Porque baseado em que tu tá tomando essa decisão, né? E normalmente, pelo menos até boa parte da nossa vida, a gente toma decisões baseadas nos nossos traumas. Nossa, muito. Inclusive, como eu te comentei no início, né? Por que não escrever um livro? Né? Ninguém da minha família escreveu um livro até agora, por que não ser a primeira? Mas aí é uma barreira que se rompe, né? Porque a minha próxima geração, que vão ser os meus filhos, os meus sobrinhos, já Ótimo. é outro olhar, né? Opa, minha tia escreveu um livro, por exemplo, a minha mãe escreveu um livro, eu posso, já é permitido para Olha uma só. próxima geração. Então, é muito importante a gente ter essa inteligência emocional para tomada de decisões, para entender baseado em que eu estou tomando essa decisão. É baseada nos meus traumas, é baseado Muito. no que eu carrego genético, né? Porque a gente tem essas memórias genéticas emocionais também. É Uhum. uma barreira que se rompe, eu tenho força para romper essa barreira, né? Então a gente precisa ter esse olhar. E daí, quando a gente começa a desenvolver na inteligência emocional, a gente vai rompendo essas barreiras. Né? É desafiador eu romper essa barreira, mas se eu tiver o apoio da Débora, da Ana, da Joana, eu vou conseguir romper essa barreira. Ou, Ótimo. se é meu caminho baseado em Deus, ele vai me dar força para romper Sim. essa barreira, né? E E aí a até gente vai. colocar, desculpa, eu te cortei. Mas e até colocar pessoas, né, no teu caminho, porque às vezes a pessoa se sente tão sozinha, puxa, mas pra quem eu vou? Pra que lado eu vou? Ninguém vai me entender. Eu vou aqui pra Deus, vou, como você falou, na atitude de sair, de se ajoelhar, ou você não precisa ajoelhar exatamente, mas pôr a mão no teu coração, fechar seu olho, o olho aberto, seja o que for, mas você vai até alguém. E Uhum, aí ele coloca pessoas no teu caminho pra te auxiliar, né? totalmente. E aí tu pede também, né? É algo que eu tenho aprendido ultimamente, assim, a pedir. E não só Ótimo, para Deus, né? Mas para as pessoas, pedir ajuda, ótimo. É a né? vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade. Fulano, tu conhece alguém que me ajudaria nisso? Ou ainda, né, se a gente começa a ir ao redor e ninguém traz uma resposta mais objetiva, a resposta que a gente quer, talvez. Deus, traz a pessoa, ou Ótimo. traz as pessoas, né? Traz a oportunidade que eu estou pronta, ou ainda como é que eu vou dizer? Me ensina, né? Me traz Ótimo. as referências para que eu possa melhorar nisso, para que É, eu me possa evoluir. Me capacitar-me, né? capacita. Essa é a palavra. Me Sim. capacita para que eu consiga realmente chegar nesse propósito. Porque a palavra propósito em si, ela ficou meio, né, meio perdida, assim. O Uhum. pessoal fica achando que é algo, uau, eu vou ficar Ótimo. iluminado quando eu descobrir o meu propósito. E não, é o dia a dia. Às vezes o propósito de uma pessoa é limpar a casa. É fazer Ótimo. comida para o seu marido, cuidar dos seus filhos, que é um propósito gigante. E vai se perdendo Sim. isso, né? Não, o propósito tem que ser algo, uau, Grandioso para os outros, né? isso. Porque o grandioso é para quem tá ali, né? Aquela casa tenha o almoço quentinho, tenha o cuidado da casa. Ah, mas eu sou mulher e não queria isso. Não, mas aí então é um outro propósito, Uhum. mas
aquela mulher que quer, ela tem que ser respeitada porque ela quer aquele propósito, né? E tá tudo bem, Né? né? Porque desde que preenche o teu coração, é o Exato. propósito. Ótimo. E beba aí sua água Vou que a beber. gente vai falar muito mais ainda. Ela fala aqui, ela tem, né, uma parte do livro em que a gente tira o trecho aqui para as nossas aspas. Então ela fala assim: o externo é reflexo do interno. Portanto, só quem tem fé em um mundo melhor tem forças para construí-lo, de dentro para fora, todos os dias. Então ela fala muito sobre essa prática diária e eu acredito muito nessa questão de você construir de dentro para fora, porque não tem como falar de inteligência emocional sem falar disso. Porque é muito fácil a gente querer mudar o outro, né? Fácil não, né? É muito fácil a gente querer mudar o outro, né? Porque a gente não acessa a dor, né? A dor é do outro. Mas você acredita que para você construir de dentro para fora existe esse momento também de você mexer nas dores, nas feridas para poder curar isso? Sim, é necessário. É necessário a gente olhar para esse lugar, porque, inclusive, eu trago essa frase de dentro para fora, e quando eu falo de dentro para fora, é das células. Ai, Não é, muito é muito mais dentro. dentro, não é coração só não aqui, ó, alma. Não, é muito dentro, Sério? porque é justamente isso que é. A gente vai tendo acessos a várias informações, né? E uma das técnicas que eu utilizo hoje, a gente faz essa liberação de memórias das células, baseada Nossa. nisso, em que memórias hã, que eu tenho, né, que padrões comportamentais que eu repito baseado no que eu recebi geneticamente. E não só na genética, como nos ambientes que eu vivo. Então, se tu viver num ambiente em que as pessoas não te impulsionam, né, pelo contrário, que elas te reprimem, que elas te diminuem, a tendência de tu se diminuir é muito maior. Uhum. Então, quando eu falo desse dentro pra fora, é muito dentro mesmo, Caramba. e vai reverberando, realmente, como tu comunicou. Eu quero mudar o outro, mas o outro ele muda a partir do teu comportamento, que é o que eu trouxe antes. Quando o mundo te trata da forma que tu te trata, então, se eu me abandono, as pessoas vão me abandonar. E eu me abandono no pequeno, porque às vezes a minha mãe foi abandonada, a minha avó foi abandonada, e eu já trago essa memória de que abandonar é comum, é normal. Então, o eu não me abandonar, ele demanda muito mais energia. E daí o nosso cérebro acaba não querendo chegar nesse lugar, Não. né? E aí automaticamente tu vai fazendo, vai passando por essas barreiras, vai liberando essas memórias, e o outro vai mudando a forma de te tratar. Olha só. E automaticamente as pessoas vão se afastando, né? Já deve ter passado por alguma fase assim de que Sim. algumas pessoas se afastaram, outras chegaram, e daqui a pouco tu olha assim, nossa, mas eu admirava tanto aquela pessoa e por quê? É, agora é eu que vou ficar quieta, porque é eu que vou sofrer o hate. Mas é isso mesmo, né? E a gente tem que aceitar, né? Saber que isso é o que vai acontecer, não é? E é natural, porque aí se tu começa, por exemplo, eu paro de me abandonar e começo a cuidar mais de mim. E antes eu tinha uma Uhum. vida onde eu não ia para uma academia, onde eu só ficava na noite bebendo, é um exemplo bem aleatório assim, né. E agora não, agora eu quero ir pra academia, eu quero ir pra uma igreja, eu quero Uhum. me alimentar melhor e antes eu só comia rodízio de pizza, sabe. Automaticamente as pessoas ao redor vão mudando, né. É porque é quando você fala o mudar e também as tribos, né, que a gente fala, não sei se vocês usam assim, porque até a convivência você vai mudar, é natural, né? Que até o ambiente onde você está vai mudar automaticamente se você não vai mais para aquele lugar, né? Então é uma lógica, mas que também tem uma resposta que às vezes a pessoa acha que não é tão lógica assim, não, tem algumas questões que são lógicas, né? Porque você vai sair daquele ambiente e aí você não compartilha mais com aquilo. E como essa questão celular, eu já fazendo, ó, o José já sabe que eu faço isso muito aqui, consulta com os meus escritores. Mas como que é essa questão do celular? Isso é estudado? Fala um pouquinho também da sua mentoria no sentido da sua terapia, né? Para estudar tudo isso. É sanguíneo? São exames ou são testes? Como que é essa ferramenta para estudar tudo isso? Porque eu fiquei curiosa, então muita gente vai ficar também, né? Na verdade, essa técnica que eu trabalho em consultório se chama Forfil. Ela é Perfil. baseada já em outras medicinas, né, então medicina germânica, medicina francesa,
epigenética, então ela já tem o sistêmico, ela tem 7 outras Que medicinas ali acima que da já genética, são, né? Uhum. né, que já são estudadas, já tem vários estudos científicos. Então essa é a técnica que eu aplico em consultório, né. E aí ela é um toque, né, ela é feito toque no corpo para identificar onde estão essas travas a nível celular. E daí a gente Certo. consegue perguntar ali que idade mais ou menos foi o trauma, e aí já tem um material ali que associa com a emoção, né, com o padrão Olha comportamental. que legal. Mas essa daí é uma técnica que a gente faz, dá para ser feito online também, né, Olha que bom. que aí é o atendimento em consultório que eu faço. A mentoria, a gente já tem um viés um pouquinho diferente, porque, eu vou adentrar na pessoa ali num sentido de identificar onde que tá a trava maior, Uhum. né, e aí a gente vai trazendo pro pequenininho. Não Hum. necessariamente a gente precisa aplicar a liberação de traumas, porque, às vezes o que tá faltando e eu vou ser bem sincera, talvez eu seja cancelada pelos terapeutas agora, Ai, ai, e ai. pelos psicólogos, mas eu vou te dizer assim que vou chutar um número, tá, porque não tem estudo científico, acredito, sobre isso, mas eu acredito de verdade que uns 90% das pessoas não precisariam de terapia. Olha só. Por quê? Porque a gente entrou nesse lugar em que eu não posso ter tempo pra mim, em que eu não posso me cuidar, porque eu tenho que cuidar do filho, do marido, do cachorro, né. Então se nós praticarmos, inclusive as coisas que eu trago no livro, se a gente guardar um Sim. tempinho pra isso, e fazer essas práticas diárias, o terapeuta em si, ele não vai ser uma muleta, né, ele vai ser alguém que vai dar um suporte extra, mas eu já me conheço. Ótimo. E é uma das coisas que desde que eu comecei com terapia, já vai fazer 8 anos esse ano que eu sou Hum. terapeuta, que eu sempre tive muito claro, eu não quero que o paciente me veja como Ótimo. uma bengala, eu quero ensinar Que seja ele dependente de mim, né? a fazer as coisas sozinho, porque amanhã depois eu não vou estar aqui, ou ainda agora venho para a parte de escrever livros, vamos supor que eu não trabalhe mais com terapia, aí vai ter um monte de pacientes e mentorados, É. né, que sem Sozinhos sem aí pelo mundo. suporte, Não é. não, o meu intuito é justamente esse, fazer com que a pessoa se entenda e vá fazer os movimentos baseados nesse amor próprio, nesse autoconhecimento, né, nesse desejo de melhorar. Ótimo. Gente, isso é, assim, tão esclarecedor e é tão bom para quem bom não, é ótimo. Para quem tem essa leitura, e não falo agora de livro, mas a leitura da própria vida, porque é realmente você não se tornar dependente de ninguém, né, porque senão você, transfere para o outro. Então você transfere, eh, a sua dor, a sua questão para o outro, seja para o terapeuta, ou não é agora o marido que vai me salvar, não é a esposa que vai me salvar, é o filho que eu vou pegar o filho e segurar meu filho, ele não pode ir embora, né, porque tem as pessoas que elas se apegam, ao invés de tratar aquilo que na verdade precisa ser tratado, porque senão você vai ficar dependente de um terapeuta. E na verdade não é uma mentira que você diz, é que na realidade você só diz que vamos extrair o melhor dos terapeutas. Você tem coisas que você pode fazer numa leitura e numa prática mesmo da leitura diária, como ela diz, né? São questões aí que ela começa, seja numa escrita, seja numa respiração, seja, né, aos poucos você se encontrando, né? É, e são pequenas É, âncoras, né, tu acaba mudando a âncora, às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é o trabalho, daí é o terapeuta, são pequenas âncoras, às vezes, que a gente vai exato. tendo, que sem elas iríamos muito mais longe. Mas por a gente ir um pouquinho mais longe, a gente fica apegado nessa âncora, né. Ótimo. E eu te trouxe ali a questão da mentoria, a gente olha para esses lugares, né, Uhum, são alguns pontos que eu trago uhum. para as mentoradas hoje já, para a gente identificar onde realmente está o problema. Às vezes o Ótimo. problema só está na falta de comprometimento consigo, Olha, tá vendo? né. Mas ok, com certeza tem um trauma por trás Uhum. disso, né, a gente sempre tem esse olhar. Mas de tu ter alguém ali dizendo: "Não, vai, tu é Olha só. permitida a ir pra academia", por exemplo, né. Tu é permitida dizer não, ou ainda dizer o que tu quer. Ai, As que lindo. pessoas ficam ainda presas nisso, né, então vem alguém de fora que te fala isso com mais confiança, assim: "Tu pode, faz. Faz porque eu já fiz e deu certo". É. Aí a Lembrando que não é uma pessoa: palavra positiva, né, não é um incentivo, é uma palavra de um "Não". terapeuta e que tá isso é importante para que a pessoa
deu um start, né. Sim, e nem todos é o vai, né, às vezes é não vai, É, para, não faz mais isso que está te prejudicando, então tem que ter esse olhar do terapeuta, do mentor, que sim, ele já passou por essa trajetória. E é importante também identificar com quem tu tá buscando essa ajuda, né. Eu uso muito esse exemplo, assim, de, ai, tu vai pedir a um auxílio, vamos supor, um conselho, né. Tu vai pedir sim, um conselho de como fazer mais dinheiro para alguém aham, que não tem dinheiro? Não é complicado. congruente, né, então o mesmo É, acontece na terapia, se tu percebe que a pessoa já busca inteligência emocional, que é o nosso assunto chave hoje, ela já busca isso há muito tempo, ela mostra que ela tem uma certa sim, inteligência emocional, né, não necessariamente um nível muito alto, mas às vezes um degrauzinho acima do teu, ela já vai te puxar para o degrau de cima, então, é saber para quem que tu faz as perguntas também. ótimo. É pra quem, né, porque também não é só pra sair aí: "Ah, agora eu vou falar com a minha amiga, com a minha amiga", você não sabe nem o momento que a amiga está, né, e também amigo é uma coisa e vida levada a sério é outra, a gente tem que saber o contexto. Então vamos primeiro tomar essa consciência de que é preciso sim crescer a cada dia, mas também precisa saber para quem que você está pedindo ajuda, né. Precisa pedir ajuda, mas tomar cuidado para quem, né. E eu quero só te agradecer, Priscila, a gente está chegando agora no nosso minuto final, segundo final, e eu quero que você deixe o seu recado aqui na sua câmera para a gente se despedir e já te convidar para voltar, viu? Porque esse assunto não tem fim. Ah, eu que agradeço o convite, adorei estar aqui Que contigo também, te bom. conhecer. E eu vou fazer um convite, na verdade, né, para que as pessoas realmente busquem ajuda, busquem Ótimo. olhar para dentro de si, e esse olhar não necessariamente é através de um terapeuta, mas pode ser, obviamente, né. E através de uma leitura já vira várias chavezinhas, né. O nosso livro, por exemplo, são 30 autores com 30 visões diferentes, então é muito importante a gente ter esse momento de virar as chaves dentro da nossa cabeça e começar a pensar um pouquinho diferente, ter comportamentos diferentes e com certeza uma vida diferente também. Ótimo. Gente, só não quer mudar. Agora eu ia dizer aquele que não quer, mas eu sei que é difícil. Às vezes a gente fala aqui com frase de efeito, mas não é frase de efeito, não. Inteligência emocional a gente precisa realmente procurar. A gente precisa entender que precisa. E para você entender, se de repente você não está nesse nível de consciência, procure ajuda, como a gente falou, e ela já deixou claro aqui. Olha, volte mais vezes. Eu sei que não está muito perto aqui, né? A gente está gravando no Alphaville aqui em São Paulo, mas quando estiver por aqui, volte. Ou de repente, se não estiver por aqui mesmo, já marca só para vir aqui e venha contar muitas outras histórias pra gente, viu? Muito obrigada pela tua participação. Pode deixar, adorei já conhecer São Paulo, que eu não tinha Que vindo ainda, ótimo! né. Ah, não, Eu primeira tô que nem vez? criança, assim, Ai, que filmando delícia! tudo. Pode filmar mesmo, só que o povo aqui é muito agitado, viu? É, Vou é falar. verdade. A gente tá correndo, assim, mas é normal, viu? Mas tem bastante coisa pra conhecer aqui ainda e com Sim. certeza voltarei. Mas é normal, mas que não seja um padrão, viu? Que não seja um padrão da gente viver correndo, não. Vamos se cuidar, vamos cuidar do nosso emocional, porque em meio à correria não dá pra gente se conhecer muito. Então vamos se conhecer, pega esse conteúdo, manda pra todo mundo. Eu falo muito isso aqui sempre no final. Aquela pessoa que você às vezes acha que menos precisa, ela só tá com uma máscara, viu? Então envia pra todo mundo que você acaba acertando naquelas pessoas que estão precisando. Então, até o nosso próximo episódio. Muito obrigada e até lá.